Oi pessoal, o vídeo de hoje é ao mesmo tempo um respondendo perguntas, mas também é um vídeo informativo. É uma pergunta que surge muito, é uma dúvida muito comum, principalmente do usuário iniciante que comprou um aparelho mais sofisticado e aí fica com dúvida, porque tem um monte de coisas no menu e ele fala o que é isso de temperatura, de modo watch, como é que funciona essa coisa? Então, a primeira pergunta que surge é: eu preciso ajustar a temperatura para utilizar o meu aparelho? Não, você não precisa. E a segunda pergunta que tem a ver com a primeira pergunta é: eu posso utilizar qualquer tipo de coil em qualquer uma dessas funções, essa modo Power e modo TC? Não, você não pode. Existem coils para cada um desses modos. Se você quiser saber mais sobre isso, depois da vinheta eu tô contando em detalhe. Então, pessoal, se você chegou até aqui é porque você quer realmente saber mais sobre esse assunto. Então, eu vou tentar dar uma passada assim rápida, tá? Porque eu acho que esse vídeo é muito para o usuário iniciante, aquele usuário que realmente comprou um aparelho, que ele tá vendo lá aquele monte de opção no menu, um monte de coisa. E eu vou dizer para vocês que existem vídeos no canal onde a gente explica, fala sobre modo Power, fala sobre modo TC, fala sobre o TCR, o que é TCR, e não é esse vídeo, eu não vou estar aprofundando aqui nesse vídeo. Então o que eu quero dizer para vocês é: existem basicamente dois modos distintos de vapear, tá? De utilizar o seu mod, o seu aparelho. Existe o modo de controle por temperatura, que eles chamam de TC, e existe o modo Power, que é o modo de potência. Vamos separar as duas. O modo Power é o modo que 90% das pessoas usam, é o modo mais tradicional. Quando você liga um aparelho, é como ele vem setado, de um modo geral, e existe em 100% dos aparelhos. O modo TC não existe em todos os aparelhos. Existem aparelhos que não têm esse modo de controle por temperatura. Alguns têm, outros não. Então, 100% dos aparelhos você vai achar o modo Power. E aí a gente vai estar falando coils. Quais os tipos de coil podem estar sendo utilizadas em cada modo desse daí? No caso do modo Power, a gente tem algumas opções. Uma delas é o Cantal A1, que em alguns lugares chamam só de KA, em outros lugares chamam de A1. Por quê? Porque Cantal é uma liga que tem royalty, ou seja, você paga para o fabricante, para a empresa que detém os direitos sobre essa patente, sobre essa marca. Então muitas empresas omitem a informação. De um modo geral, em torno de 90%, até mais das vezes, que você pega uma coil, seja ela uma coil feita por alguém, ou seja uma coil industrial, feita numa máquina, numa fábrica, uma coisa em série, industrializada, quando ela não vem a informação, em 90% das vezes ela é de Cantal. Cantal é uma liga metálica, que nela tem inclusive ferro, tem alumínio. Isso é uma desvantagem porque ela é uma coil que acaba se oxidando um pouco mais rápido do que os outros metais, mas em compensação é uma coil bem versátil, aguenta uma temperatura muito alta e funciona bem. Ela é um pouco lenta para esquentar, o que a gente chama de ramp-up, então ela demora um pouquinho para esquentar, também demora um pouquinho para esfriar. E ela pode ser usada em modo Power. A outra coil que a gente deve usar em modo Power é a NI80 e a NI90. São coils de uma liga chamada Nicro, que é níquel e cromo. Podem haver nessa liga outros metais, mas de um modo geral, basicamente é níquel e cromo. Não é níquel puro, não confunda. NI200, que é níquel puro,
com Ni80 e Ni90. Ni80 e Ni90, eles têm 80% de níquel e o outro tem 90% de níquel, mas não é níquel puro. Níquel puro não dá para usar, que é o Ni200, não dá para usar em modo power, não é recomendável, não é seguro para você utilizar em modo power. Então, o que você pode usar em modo power e deve usar exclusivamente em modo power é Cantal, Ni80, Ni90. Aí você tem na verdade, o metal coringa, que é o SS, o aço inox, que ele tem em vários tipos, SS304, SS316, SS317, SS316L, que quer dizer baixo índice de carbono, low carbon. Então, assim, são vários tipos de aço inox. E o aço inox te permite o uso em modo power, mas também te permite o uso em modo TC. Ele é um dos únicos metais que permitem dos dois lados. Existem informações de que o Ni80 e o Ni90 existem aparelhos que poderiam sim te dar a possibilidade do uso deles em modo TC. Eu até hoje não vi nenhum aparelho que fizesse a contento, ou seja, que funcionasse bem com esse tipo de metal, o modo TC. Então, eu não recomendo o uso de Ni80 e Ni90 para modo TC, mesmo que o seu aparelho diga que faz. Todos os testes que eu vi, todos os testes que eu fiz, mostraram que ele não funciona 100%. Então, não é interessante. E aí, vamos para o lado TC, apenas TC, controle por temperatura. Você pode estar utilizando coils de Ni200, titânio, que já estão praticamente em extinção, você já quase não acha mais fio ou coils em titânio. E você pode estar usando também, como eu falei, o aço inox. Então existem 3 opções basicamente para TC e você tem basicamente também 3, 4 opções para modo power, tá? Não pode misturar. Por que não pode misturar? O sistema de controle por temperatura, se você quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo falando sobre TCR, onde eu explico mais em detalhe. Mas, resumidamente, o sistema de controle por temperatura não regula utilizando a medição de temperatura, e sim a medição da variação da resistência da coil pela temperatura. Então, quando a coil esquenta, a resistência do material muda. E ele vê essa variação e ele consegue regular, ele calcula o quanto vai estar a temperatura da tua coil. E existem metais que têm uma variação considerável. E aí o mod consegue ver essa variação. Existem outros metais onde não há variação. A variação é tão pequena que é impossível o mod conseguir fazer leitura dessa variação e por isso não funciona. É o caso do Cantal, ele não varia a resistência dele ou varia uma coisa assim irrisória, e então o mod não consegue ler essa variação para poder fazer o controle por temperatura. Já o Ni200, que é o níquel puro, ele tem uma variação gigantesca, é muito grande, quase dobra a variação, né? A resistência a cada... agora não vou me lembrar de cor a tabela inteira, mas a variação dele é muito grande. Então, assim, por isso ele é um metal bem recomendado para uso em modo de controle por temperatura. Então é por isso que não pode estar utilizando um material em relação ao outro. Claro, mas por que eu também não posso usar Ni200 em modo power? Eu não estou usando o controle por temperatura, mas posso. Por quê? Porque o Ni200 ele tem uma resistência muito baixa, uma resistividade do material extremamente baixa, um coeficiente, né, de resistividade. E aí o que acontece? Ele tem um ramp-up, uma velocidade de aquecimento muito rápida. E quando ele aquece, ele pode se oxidar em demasiado, né? Haver uma oxidação na superfície do metal e isso causar uma liberação de óxido junto com vapor. E não é saudável porque óxido de níquel não é saudável.
Então, assim, não pode utilizar do outro jeito por esse motivo. Ou seja, os motivos de um poder utilizar de um lado ou do outro são diferentes, mas existe essa regra. Então, siga essa regra, tá aqui a tabela. Então, você pode ver aqui Cantal, NI80, NI90 e Aço Inox em modo Power. Assim como você vê do lado de cá, você vai ver Titânio, NI200, que é níquel puro, e também o Aço Inox do lado de cá em modo TC. Mas não faça troca entre os dois tipos de materiais para os dois tipos de modos, tá? E a última pergunta, né? Essa vai ser meio rápido de responder. Pô, por que eu não posso mexer? Por que eu não devo mexer? Porque, cara, a maioria das coils que vem, principalmente quando você compra um aparelho e ele vem com coil head, elas são de Cantal. Então você não tem que estar mexendo em modo TC e complicando a tua vida. Entra no teu aparelho, usa o modo Power, vê lá o Wzinho de Watt, mexe no teu aparelho, seta a potência que você precisa e aí volta a repetir, a potência está escrito na tua coil, se for coil head, está escrito lá. E aí você bota lá o quanto você precisa, vapore e use. Esqueça o resto do menu do teu aparelho. Isso é um pouco mais avançado e você tem que estudar um pouco mais sobre isso, principalmente quando você passar por um tanque onde você mesmo vai estar construindo a tua coil, ok? Ficou um pouco longo, mas eu espero ter tirado todas as dúvidas de vocês nesse vídeo aqui com relação ao modo Power e modo TC, uma resumida. Se você quiser saber mais aprofundado sobre esse assunto, tem vídeos no canal e eu futuramente vou estar falando mais aprofundado sobre cada coisa desses assuntos que surgiram aqui nesse vídeo, tá? Não esquece de estar seguindo a gente aqui no canal, ativa o sininho para estar recebendo a notificação e segue a gente lá no Instagram para estar vendo, tem cupom de desconto, tem um monte de coisa legal, vai lá no Instagram, segue a gente lá também. Esse foi o vídeo de hoje, até o próximo vídeo, pessoal, um abraço!